sempre que eu falo sobre exercícios, trago esse tema, é importante fazer exercícios terapêuticos durante, né, o intervalo entre as sessões. É importante levar para o paciente que a gente tenha, primeiro, a percepção de que não são só exercícios, apesar de eles terem esse tema, né, esse nome, são episódios terapêuticos, são momentos terapêuticos. Um episódio terapêutico não é apenas uma sessão onde a pessoa está como terapeuta, não. Inclusive, o conceito do melhor terapeuta de alguém é a própria pessoa. Nós só estamos ali, muitas vezes, eu gosto da analogia de que o terapeuta na sessão, né, com o paciente, ele é um guia para o terapeuta interno, vamos chamar assim, do próprio paciente, que só não se resolveu ainda porque não sabe como resolver. Nós estudamos o assunto, o paciente não. Então a gente conduz por conta disso. É importante saber que esses exercícios, eles têm essa responsabilidade, eles têm essa relevância, tá? São micro episódios terapêuticos diários que são fundamentais ali. Mas eles têm um objetivo estratégico, né? Não é só o bem-estar, enfim, eles têm que ter um alinhamento com a estratégia do paciente. Então imagina um paciente que quer superar fibromialgia, sentir dores. O que pode ser, o que é relevante para considerar os exercícios para ela? Primeiro, a chamada musculação emocional é a parte mais óbvia, mais intuitiva até, ela é a primeira, tá? A gente entende que tinha uma certa batalha sendo travada internamente, sendo perdida, né? E emocionalmente, algum conflito emocional estava ganhando de qualquer tentativa de superação disso ali. Ok, mas não quer dizer que não haja oposição. A sessão vai revelar isso, a musculação emocional é para isso. Ó, descobrimos que o que estava causando a sua fibromialgia era uma sensação X. E entendemos, que se manifestou, que a emoção Y, a emoção de valência negativa, de valência positiva, a coragem, é o antídoto natural porque surgiu. Ótimo. Isso vai preparar o exercício de musculação emocional. Nesse ponto eu destaco que é importante que o paciente faça ou pelo menos participe da elaboração dos exercícios. Eu encorajo, eu mesmo aplico para mim isso, para os meus pacientes. Eu encorajo o terapeuta a tomar a iniciativa de sugerir os exercícios quando a gente já tem mais domínio do nicho. Já atendi tanta gente desse nicho que eu sei que esse exercício aqui todo mundo sugere e ele é o que mais dá resultado. Se alguém não sugerir, eu posso interferir. Legal. Conhecemos o nicho, somos o avatar transformado ou já atendemos o suficiente para... É legal. Ou estudamos o nicho, né, o suficiente, é legal. Ou quando o paciente não consegue nem pensar, né, a gente pode ajudar, né, esclarecendo, mas o melhor é que o paciente faça a lista, tá, sozinho ou na nossa frente com a nossa ajuda ali, mas que tenha a participação dele. E aí sim, ele vai praticar isso em cada intervalo. A musculação emocional, principalmente, ela tem essa orientação de todos os dias, tá? Porque essa neurocientificamente, essa batalha que estava sendo perdida, agora ela pode ser vencida porque a sessão enfraqueceu o outro lado. Só que a gente tem que fortalecer o de cá. E nós sabemos, mesmo sem muita profundidade na neurociência, que a cada ciclo de 24 horas, muitos processos se renovam no nosso sistema nervoso, tá? Memórias, um monte. E o condicionamento emocional faz parte disso. O cérebro ele tem uma função de automatizar, automação, ele automatiza respostas, comportamentos, reações emocionais, é uma característica dele. E outros estudos já disseram, né, que um certo fluxo de repetição disso. A repetição causa automação. Pronto. Agora, o quanto repetir é que vem ao caso, né? O quanto repetir é um território sem dono ainda na neurociência, tá? Tem autores que falam de repetir 18 dias, tem o Poder do Hábito, inclusive, o livro fala de 21 dias fazendo uma coisa. De curiosidade pra gente aqui, só de curiosidade, isso só funciona se não houver resistência interna. Se a pessoa não tiver opinião emocional formada por algo, Thiago, se eu comprar um cachorrinho e conviver com ele todos os dias, ou se eu visitar um cachorrinho no abrigo todos os dias, eu vou começar a gostar de cachorro? Depende. Qual que é a sua opinião emocional sobre cachorro? Thiago, eu não tenho opinião não. Eu nem gosto nem desgosto. Então tem uma enorme chance que sim. Agora, Thiago, eu tenho medo de cachorro. Se eu começar a visitar um cachorro 21 dias, eu vou gostar de cachorro? Jamais! Porque o livro e a teoria só não explica aqui. Isso só se aplica se não houver
uma outra resistência oposta aqui que está buscando. Enfim, mas a gente usa uma referência que ela traz uma segurança maior, que é de 28 dias. Aí a gente arredonda para 30 e vira um mês. Então, 28 dias, a grande maioria das pessoas respondem bem a isso, tá? Mas não é o único exercício que eu gosto de recomendar. Mas a musculação, ela é isso. Fez dessa forma, tá certinho. Todos os dias, sábado, domingo, feriado, não importa. Tem que fazer algum exercício que estimule aquela reação emocional que surgiu durante a sessão. Ótimo. Mas por que ela não é suficiente? Porque ela cria uma resistência interna. Fala, olha, agora eu ocupei o espaço onde tinha uma coisa chata. A coisa chata não consegue se manifestar agora. Ok. Num caso de fibromialgia, né, é o exemplo, pode ser suficiente sim, para que aquele conflito não cause mais fibromialgia, mas a gente sabe que a fibromialgia muitas vezes é só a maneira como o sistema nervoso daquela paciente tem para manifestar conflitos internos que estão numa determinada característica de intensidade. Ou seja, outros conflitos que não aquele que foi tratado podem gerar fibromialgia, podem gerar percepção de dor também. Então, a gente não quer deixar essa fragilidade. O que a gente faz, né, além disso? E eu nem vou falar aqui sobre conflitos assim, de outros contextos, do mesmo contexto, tá? Que ela superou. Quanto melhor a gente criar uma vida nova, melhor para que o paciente não tenha chance naquele contexto que ele trouxe para tratar, tá? Vamos supor, né, que seja aí, sei lá, cansaço emocional, decepção, tem uma sensação emocional que está presente na minha vida e isso me faz sentir fibromialgia. E dói mais quando eu sinto mais, dói menos quando eu sinto menos, enfim, coisa do tipo. Então, agora não tem mais isso. Estou até com mais coragem. Estou dizendo não, estou falando não, estou me sentindo bem melhor. Ok, musculação emocional está funcionando e vai funcionar. Só que nós não queremos deixar a fragilidade no contexto. Então, o que a gente faz? Nós temos que ter um tipo de exercício que é uma categoria de exercício que é realizar coisas que não são realizáveis hoje por conta do problema. Isso aparece na avaliação, muitas vezes mesmo, na anamnese. Paciente, o que você não faz hoje e gostaria de fazer por causa dessa condição que você tem? Eu não faço uma atividade física, eu não faço corrida, eu não faço... Isso, no caso da fibromialgia, a pessoa pode tentar resumir a consequência dela às dores. Mas é só a gente apertar um pouquinho que sai mais coisa, tá? Falando, se você, por exemplo, se você não sentisse essas dores, o que é que você faria na sua vida que você não faz hoje? Por que essas dores te incomodam tanto além, né, da percepção de dor? O que elas te limitam? Aí vai sair respostas. Isso também é um potencial orientador para exercício. Então, típico, né? Atividade física. Não consigo fazer uma caminhada, não consigo, sei lá, mover os móveis de lugar, não consigo... Ou às vezes, indiretamente, tá? A pessoa vira e fala o seguinte, se a gente inverter a pergunta, também explora outro tipo de resposta. Paciente, ao invés de perguntar, o que você não faz por causa desse problema, a gente pode perguntar o seguinte, paciente, o que é que você faz que não gostaria de fazer por causa do problema? Às vezes a pessoa responde assim, eu fico reclamando, eu fico dependendo das pessoas. Você tem que esticar para pegar uma coisa em cima do armário, você tem que carregar uma coisa que é boba aqui para carregar de um lugar para o outro, você tem que dirigir um carro aí, freio de mão, tem uma dinâmica no carro ali. Enfim, tem algumas coisas onde eu fico dependendo de alguém e hoje a resposta é a mesma e ela orienta o mesmo tipo de exercício, que é o exercício onde a pessoa caminha para a solução. Quanto mais ela contextualizar a própria vida vivendo sem o problema, mais ela ocupa o lugar que o problema tinha para se manifestar. Ou seja, não cabe mais esse problema na minha vida, porque hoje eu sou independente, não preciso pedir nada para ninguém, coisas para fazerem por mim, e eu amo ser independente. Eu não abro mão de ser independente, ou seja, eu gosto tanto de ser independente que é prioridade para mim ser independente. Então, eu estou enfraquecendo, né, cada vez mais aquele contexto. E mais uma, e a última, né, categoria de exercício, depois eu organizo elas num cruzamento assim. Deixa eu até comentar onde que essa dica entra. Tem uma orientação básica para os exercícios que é: todos os exercícios devem aproximar a pessoa da solução e afastá-la
do problema. Isso aqui é uma orientação básica. Como é que a gente faz isso? Olhando por 3 categorias. Primeiro, exercícios globais, que servem para qualquer pessoa. Exercícios que são de nicho, que são específicos para aquela. E exercícios que são pessoais, são para aquele paciente. Então, esse cruzamento. A musculação emocional, ela aproxima a pessoa da solução que ela quer. Construir, né, hábitos, atividades, construir ocupações ali que a pessoa não podia fazer antes, aproxima ela da solução onde ela... Agora, faltou só trazer esse tipo de exercício que afasta a pessoa de onde ela estava. Exercícios como, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, dizer não. Pode ser que a pessoa, né, nesse caso é muito fácil para ela somar matematicamente ali e descobrir que, olha, o conflito emocional, a sensação emocional que fortalecia, né, ou desencadeava as dores, era uma sensação de baixa autoestima, vamos supor, baixa autoestima. E eu me sentia com baixa autoestima quando eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu me sentia ali, e isso me inflamava e doía. Como é que eu afasto a pessoa do contexto onde o problema manifestava com exercícios, orientando ela a aprender a lidar com aqueles contextos que ela não sabia, só que de forma inversa, né, lógico. Então não conseguia dizer não, tem que dizer não, tem que provocar inclusive, né, o não. Tudo que poderia provocar aquilo ali, ela tem que saber lidar com aquelas situações. Antes ela não conseguiria aprender isso porque tinha um problema ali, agora ela consegue aprender a lidar com isso. O que nós estamos fazendo aqui? Afastando ela do problema, aproximando ela da solução o tempo inteiro, olhando com exercícios que são globais, de nicho ou pessoais. Alguns deles, principalmente os que são de vetor ali, de fortalecimento emocional, quanto mais frequentes, melhor. Exercícios que são por oportunidade, não daria, tem que acontecer a oportunidade para esses exercícios serem, né, acontecerem. E tem uma categoria de exercícios que são de condicionamento, que também, quanto mais frequentes, melhor. Mas esses não precisam necessariamente serem diários. Mas quanto mais frequentes, melhor. Por exemplo, eu preciso... Vamos supor que eu não consegui dizer não ainda. Mas eu quero conseguir... Emocionalmente eu estou pronto para dizer não. Só que funcionalmente eu não consigo dizer não. Mas é só funcional mesmo, né? Porque eu nunca aprendi a dizer não. A sensação de decepcionar alguém, eu já estou pronto para lidar com ela. Ela não me faz mal, não. Eu vou me sentir mais fortalecida do que tudo e tá ótimo. Mas como é que diz não para uma pessoa? Às vezes é condicionamento. Eu só falo não ou é não e dou uma desculpa? Porque hoje eu nem sei pensar em uma desculpa porque eu nunca treinei isso. Essa pessoa pode precisar de um exercício de condicionamento. Ela pode, por exemplo, pedir para pessoas ao redor dela, que sabem do tratamento dela, ajudarem-na, pedindo coisas para ela dizer não. Só que sem pressão, dando um tempo para ela elaborar a desculpa. Fulano, eu vou te pedir uma carona no final do dia, tá? A pessoa nem quer carona não, é um colega de trabalho dela que tá falando isso só para ajudar no tratamento dela. Então, ó, vou te pedir uma carona, tá? Aí ela vai, o que eu vou falar pra ele? Fulano, me dá uma carona? Falou, não posso hoje, eu tenho que passar na padaria em outro caminho. Ou vou pegar meu filho no carro, ele não gosta de... consegui falar não. Ela tá se condicionando funcionalmente ou emocionalmente para isso.